Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação. Durante toda a semana passada quase não tivemos meditação, estávamos viajando. Estamos de volta então ao País Basco, hoje dia 27 de agosto. Eu gostaria de falar com vocês sobre a importância de sermos transformados, deixarmos Deus nos transformar de glória em glória. Estamos ainda meditando na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E hoje leremos, então, 2 Coríntios 2, verso 17. Na verdade, não falsificamos a palavra de Deus como outros fazem, mas é com pureza e em nome de Deus, em Cristo e diante de Deus que falamos. Duas palavras importantes aqui. A primeira, a pureza, e também o verbo falsificar. A palavra pureza vem de uma palavra que descreve, por exemplo, uma janela de vidro que tem a capacidade de fazer com que a luz a atravesse. A luz não atravessa um muro de pedra, mas atravessa uma janela. Talvez atravesse os vitrais da igreja onde você mora, ou da sua própria igreja, ou da sua casa. Paulo está usando essa palavra para falar da sinceridade que ele tinha quando compartilhava o evangelho. E também ele está dizendo, usando um verbo que só aparece aqui no Novo Testamento, que é traduzido aqui em português como falsificar, que a ideia vem das pessoas que vendiam vinho na época de Paulo e colocavam água no vinho para aumentar o lucro. Ele está dizendo, então, que ele não está fazendo isso com o evangelho. O evangelho que ele está pregando é o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho puro. Não existe evangelho que não seja de Cristo Jesus. No momento em que você coloca água num vinho, eu tenho aqui atrás uma garrafa do vinho Damasceno, que é um vinho português, não é da minha família, mas é do mesmo meu nome, né? Nome da minha família. E se você colocar água, metade de vinho, metade de água, o vinho pode ter sido muito caro, você destrói o vinho colocando água dentro dele. O evangelho você não tem como falsificar, porque no momento em que você prega um outro evangelho, você não está mais pregando o evangelho de Cristo Jesus. O que vamos ver aqui, o que estamos vendo desde o início desta carta, são os resultados desse evangelho genuíno na vida da pessoa. Paulo já começa dizendo na sua carta que o reconciliado se torna um reconciliador. Aquele que recebeu o amor de Deus vai então compartilhá-lo. O que vai acontecer com você? O que acontece com a pessoa que adere ao verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, onde Deus trabalha 100% e você repousa naquilo que Cristo já fez? Em 2 Coríntios 3, Paulo diz, é claro que vocês são uma carta de Cristo, escrita pelo nosso ministério, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, como aconteceu com a lei de Moisés, mas em tábuas de carne, nos corações. Esta é a certeza que temos através de Cristo com Deus. Não digo que somos capazes, por nós mesmos, de conceber algo como se viesse de nós. Nossa capacidade, pelo contrário, vem de Deus. Repita comigo, minha capacidade vem de Deus. O que acontece quando você adere ao evangelho genuíno? Você se torna uma carta viva. Impressionante que você não precisa fazer barulho, não precisa gritar, não precisa andar com camiseta com verso bíblico, não precisa ser antipático. Você só tem que deixar Cristo viver em você. Quanto mais esforço você faz, pior. Demonstra que você não está produzindo fruto. O fruto, hoje, essa semana, a gente começou a colher as uvas Damasceno. São nossas uvas aqui brancas da nossa parreira aqui em Urt. São maravilhosas, né? No agosto, setembro, época de uvas aqui. Essas uvas estão super doces, são maravilhosas, bem expostas com o sol aqui do sudoeste da França. E elas produziram essas uvas deliciosas. E a planta, inclusive, vem do Brasil. Me deram de presente uma uva doce do Brasil, que está crescendo aqui em Urt. Olha que coisa maravilhosa. A uva não está dizendo, olha como eu sou maravilhosa. Quando você pega essa uva no cacho, você coloca na boca, você vê que ela é super doce, ela é deliciosa. Por quê? Porque ela é deliciosa. Você é uma carta viva, ou não. Ou você é, ou você não é. Quando você adere ao evangelho eterno de Jesus Cristo, não à religião cristã, né?
Muita gente que se diz cristão está matando por aí afora, vai na igreja de manhã. Não sei se você já viu em filmes da máfia, ou, por exemplo, como se diz em português? Aquele filme. Eu acho que tem 3, 4. Eu fiquei impressionado uma vez de ver esqueci o nome do homem lá, aquele mafioso. Vai à missa no domingo de manhã e de tarde ele já está mandando alguém cortar a cabeça, fuzilar os inimigos dele. Não esse tipo de coisa horrorosa, de cristianismo que não tem nada a ver com Cristo. Estamos falando aqui do Evangelho eterno de Jesus Cristo. Quando você bebe desse vinho, você bebe dessa água, os frutos aparecem, você se torna uma carta viva. Por isso é que Paulo está dizendo, quem é capaz de fazer uma coisa dessa? Nós não somos. Nós não somos capazes de conceber algo como assim, ele diz. Nossa capacidade, pelo contrário, vem de Deus. É o esquema do fruto, né? O fruto, na verdade, é o resultado da boa saúde da árvore, da planta. A vinha está bonita, está legal, está tudo correto, as uvas são deliciosas. Por quê? Porque tudo está ali presente. Tem tudo o que necessita. Se você está em Cristo, você tem tudo o que precisa para você ser uma carta viva. É da mesma forma acontecer com perfume. Em 2 Coríntios, capítulo 2, 14 e 17, Paulo diz que Cristo nos conduz em triunfo, no seu triunfo, e nós nos tornamos o perfume de Cristo. Quando somos vitoriosos no triunfo de Cristo, você pode ouvir as mensagens da semana passada que falam desse triunfo aqui no nosso canal, e você vai entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Quando você é conduzido por Cristo num triunfo dele, você se torna um perfume. Se torna. Não é que você imita, não tem como imitar o perfume de Cristo. Você não tem como imitar uma carta de Cristo. Ele continua falando dos resultados do fato que os coríntios aderiram então ao evangelho genuíno. Em 2 Coríntios 3,6 ele diz, ele também nos capacitou a sermos servos de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele nos capacitou. Na outra parte ele diz, quem é capaz de fazer isso? Ninguém é. Por isso a gente precisa de Jesus. E aqui ele está dizendo, nós somos servos da nova aliança. Quem é capaz para isso? Nós não somos. Cristo é. Você sabe quem é a única pessoa que pode viver a vida cristã? Não é nem o Papa, nem um pastor, seu pastor, nem você. É Cristo. Cristo é o único que pode. Por isso que Paulo diz, não mas vivo eu. Cristo vive em mim. Deixe Cristo viver em você. Entre para o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Deixe de lado a sua religiosidade e deixe Cristo transformar, metamorfosear a sua vida. Nosso terceiro ponto está em 2 Coríntios 3,12, quando ele diz, por termos tanta esperança, temos grande confiança. Temos esperança, então é interessante essa versão aqui. Temos tanta esperança, temos confiança, como os irmãos que eram perseguidos na época de Paulo, e hoje ainda mais os irmãos são perseguidos, como que eles continuam confiando em Deus? Porque eles receberam esta esperança no coração. A esperança do Evangelho enche o seu coração de segurança. E nós não trapaceamos, ele vai dizer aqui, como Moisés fazia. Muita gente pensa que Moisés colocou o véu no rosto porque a luz era tão intensa que o povo ficava meio cego. Não é o que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo é o contrário. Vamos ler o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 3, verso 13. Não somos como Moisés, que colocou um véu sobre o rosto para que os israelitas não olhassem para o fim de uma realidade passageira. Mas o entendimento deles estava obscurecido. Até hoje, de fato, permanece o mesmo véu quando leem o Antigo Testamento. E não se levanta, porque é em Cristo que o véu desaparece. O véu só desaparece em Cristo, Paulo está dizendo. No verso 16 de 2 Coríntios 3, ele diz, mas quando alguém se volta para o Senhor, o véu é tirado. E no verso 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Temos confiança em Cristo, temos liberdade em Cristo. E ele nos transforma, é o que ele vai dizer no verso 18. Nós todos que, sem véu no rosto, contemplamos como num espelho a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Ainda não acabou. Estamos sendo transformados de glória em glória.
Não o nosso corpo está desaparecendo, né? Está morrendo. Ele está falando aqui do espírito. Transformado de glória em glória. Quanto mais você contempla a glória de Deus, quanto mais você está aderindo ao evangelho genuíno, mais você está sendo transformado, mais você se torna perfume, mais você se torna servo da nova aliança, mais você se torna, então, uma carta viva. Que Deus te abençoe.